Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan. Estou aqui com a Carol Simão e com o Thiago Moreira para a gente dar início, finalmente, a Filipenses. Bom dia, tudo bem com vocês? Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e mais um livro, mais um capítulo, mais uma história e bora lá. Olá pessoal, muito bom voltarmos novamente para mais uma carta. Fizemos o prefácio na última semana e agora Filipenses capítulo 1. Então vamos trabalhar um pouquinho sobre Paulo, seu ministério e o início de ensino que ele dá aqui para a igreja em Filipos. Bom, dado que a gente já fez o prefácio, a gente não precisa explicar quem são os filipenses e nem nada do que a gente já fez no episódio da semana passada, é isso, né? Uhum. É pra chegar chegando já. Exato. Bom, a gente decidiu fazer esse episódio em 3 blocos. Eu vou fazer a leitura do primeiro bloco e a gente vai nele até o verso 11. Depois o Thiago vai pegar do 12 até o 26 e a Carol do 27 até o finalzinho. Lembrando que nós temos um recadinho aí de um ouvinte para você agora. Oi pessoal, aqui é a Luísa, do Rio Grande do Sul. Eu gostaria de deixar o meu muito obrigado a Maria Lídia pela trilha sonora dos episódios e também agradecer a Editora Mundo Cristão pelo empréstimo da NVT. E se você ficou empolgado aí com essa mensagem do ouvinte, saiba que você também pode fazer isso, aliás, deve. A gente tem um canal no Discord, onde a gente tem uma comunidade de leituras coletivas, onde a gente faz a transmissão de todas as gravações do LBC ao vivo, então você também tem a oportunidade de acompanhar e ir comentando conforme a gente vai gravando. Não sei porque as pessoas gostariam disso, mas também tem a oportunidade de ver a nossa cara, né? Porque lá o vídeo tá aberto. Mas lá você pode deixar também o seu recadinho e os créditos do programa. Se você quiser deixar também algum recadinho adicional, contando um pouco do que o LBC significa na sua vida, também a gente vai amar receber, tá bom? Faça isso por lá, faça isso pelo Telegram. Todos os jeitos de entrar em contato com a gente estão na descrição do programa. Dito isso, acho que estamos prontos para o bloco 1. Eu vou fazer a leitura, então, capítulo 1 do livro de Filipenses. Eu vou até o verso 11. Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus, que está em Filipos, incluindo os bispos e diáconos. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Todas as vezes que penso em vocês, dou graças a meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na propagação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. É apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois os tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão como na defesa e confirmação das boas novas. Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos, com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante para que vivam de modo puro e sem culpa, até o dia em que Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Que fofo Paulo é, né? Eu ia trazer toda a questão da estrutura epistolar, e aí a Carol manda um que fofo que eu falo. Quebra todo o academicismo da coisa. Ai. Mas ele é sim um fofo, viu, Carol? Sim. Eu queria lembrar uma coisa que a gente já falou bastante, né? Essa é a carta da alegria. A gente vai ver Paulo muito feliz e a gente percebe, como você falou, que ele é muito próximo, eu não sei se próximo de estar junto, né? Porque, enfim, ele tá preso e provavelmente não fica muitas vezes na vida próximo fisicamente deles. Uhum. Mas ele tem um carinho muito especial por esse povo. Talvez porque foi a primeira igreja na Grécia, né? Instituída na Grécia. Talvez pela própria forma com que a igreja tratou ele.
talvez por ter sido a primeira igreja que sustentou ele financeiramente, enfim, tem várias coisas. Mas, de fato, Paulo é muito próximo e muito querido. O público, né? A igreja de Filipos é muito querida para Paulo. Uhum. Com certeza. O afeto de Paulo a essa igreja é muito claro nessa introdução, né? É uma das partes bem evidentes do texto, né? Uhum. Quando você compara com outras cartas de Paulo, inclusive, né? Algumas mais... sem nenhum problema, mas sem nenhuma relação de tanto afeto, tanta proximidade, e algumas já bem duras, como a carta aos Gálatas, por exemplo, você percebe a diferença de tratamento que Paulo dá para essa igreja. E pelo que a gente tem de evidência no texto, claro que podem ter outras questões, como o Tan falou, relacionais mesmo, mas tem a questão ministerial. Paulo vê aquela igreja como uma igreja parceira de fato. Uhum. Cooperadora, como nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, uma igreja que está caminhando junto. Com certeza. Mas agora voltando para a parte burocrática, a gente vê logo de cara uma forma epistolar bem convencional da época, né? Remetente, destinatário e saudação. Isso já aparece de cara no verso 1, né? Isso, verso 1 e 2. Paulo e Timóteo, escravos de Cristo. E tem alguns destaques que eu queria fazer aqui. Primeiro, de cara eu pensei que o Timóteo estava de fato escrevendo com ele, tá? Como se fosse uma coautoria. Mas fui desvencilhado dessa ideia depois de vários eruditos dizerem algumas propostas, né? No fim acaba sendo só proposições, né? Mas dizendo que, ó, o Timóteo estava com ele, é bem provável que ele tenha sido um amanuense, que é aquele cara só que escreve a carta pro Paulo, e o Paulo meio que só assina no final. E a gente também tem que lembrar que o Timóteo era uma pessoa muito conhecida para o povo em Filipos. O Timóteo foi recrutado no início da segunda viagem missionária justamente antes de entrar em Filipos. Então era uma pessoa conhecida que estava com Paulo, mas a carta mesmo, o conteúdo é todo paulino, né? Vocês concordam com isso? Eu concordo. Eu concordo. Isso é comum, não é só aqui em Filipenses que acontece. Paulo geralmente coloca alguém que está associado ou com a igreja ou com ele no momento que ele está escrevendo, como participante ali daquela escrita, mas quando você vai olhar o texto, ele é escrito em primeira pessoa do singular, né? Uhum. Eu dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Então parece que Paulo coloca ali como um cooperador, como alguém que faz parte e ele quer dar o crédito e o reconhecimento de alguém que participa daquele serviço, daquele ministério, mas a carta parece ser de Paulo mesmo, né? O autor, né? A mente ali por trás, dirigida pelo Espírito Santo, evidentemente, Sim. parece ser Paulo mesmo. E uma coisa que eu acho bacana aqui é realmente essa questão dele sentir saudades, né? De conviver com os irmãos. Acredito que seja assim, porque ele tá preso, né? Então a liberdade lhe foi tirada. Mas o gostoso é que ele lembra com alegria, né? Porque, gente, vamos combinar que muitas vezes a gente lembra de certas pessoas e fala, ai, graças a Deus, que eu tô longe. Que eu tô longe, né? Que eu tô longe. Mas sempre tem aquela pessoa que você fala assim, nossa, que gostoso que foi conhecer essa pessoa, ver ela trabalhando, ver ela servindo e nossa, que saudade, né? Se a gente pudesse ter uma pessoa assim na nossa igreja, a gente pensa, né, quando a gente conhece. Então eu vejo muita essa humanidade em Paulo. Ele era um homem, como a gente já estudou, muito erudito, né? Eu vou usar essa palavra. Então, assim, você vê que é sincera realmente o jeito que ele trata. Agora, uma coisa que eu achei interessante é a forma como ele se refere a Jesus Cristo, né? Que ele sempre fala Cristo Jesus. E aí, eu ouvi um pastor falando que é mais Paulo que faz isso, né? Porque, na verdade, o nome de Jesus era Jesus, né? Cristo era o título que a gente deu, né? Em relação ao cristianismo, enfim. É ungido em grego, né? É o rei, dizendo que ele é o rei, afirmando isso. Isso que é legal, né? Porque quando a gente pega ali o background, né? Todo o passado de Paulo e quando ele perseguiu o cristianismo, né? Os servos, os apóstolos, enfim. A gente vê a mudança e, gente, é de dar um nó na cabeça, porque tem aquela velha frase, né? Que pau que nasce torto nunca se endireita, né? E Paulo é a prova viva de que as coisas, o Espírito Santo, né? Jesus Cristo, ou Cristo Jesus tem esse poder, né? Sobre nossas vidas e eu acho fantástico isso. Fantástico. Eu queria pegar eco em duas coisas que você falou aí, Carol. Eu vou de trás pra frente. Tá bom. Primeiro, essa questão do nome de Cristo.
pra quem gosta de ficar procurando na Bíblia essa questão de encontrar a Trindade e tal, a gente encontra a Trindade no capítulo 1 de Filipenses, né? Ele abre no verso 2, nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo, que é citado várias vezes, e a gente não leu ainda, mas lá no verso 19 vai aparecer o Espírito Santo. Sim. Não é exatamente no mesmo versículo, mas no mesmo capítulo aqui os três são mencionados. E eu queria pegar a aplicação que você fez no começo da sua fala agora. Nessa de, poxa, que legal a gente ter, às vezes, lembrança de pessoas que foram importantes pra gente, ou que a gente, por algum motivo, às vezes a gente nem sabe direito porquê, mas por algum motivo cai um carinho especial no nosso coração. E eu vejo aqui uma coisa que Paulo faz que me agrediu até, porque acho que vocês já sabem, né? Eu sou mais bruto, assim, às vezes as pessoas acham que eu nem me importo com os outros, assim, sabe? E eu entendo isso, sabe? A Rê fala pra mim às vezes, nossa, se você ficar viúvo, você vai ficar sem ninguém perto, sabe? Ai, que horror. É assim, eu sou uma pessoa dura, sou uma pessoa difícil, eu sei disso. E pra mim, assim, o que eu tô querendo dizer é que ter pessoas próximas e ter amizades verdadeiras é muito exceção à minha regra de vida. E por falha minha mesmo, assim, sabe? É difícil eu me envolver em comunidades pelo meu estilo de ser e tal, me envolver, assim, de coração. E aí eu vejo Paulo, primeiro, tendo essa alegria imensa por pessoas que ele não vê há muito tempo. Segundo, ele se preocupar, não só em afirmar aqui, mas se ele está afirmando, eu acredito que ele realmente fazia isso muito, né? No 4 ele fala, sempre que oro, peço por todos vocês com alegria. No 3, todas as vezes que eu penso em você, eu dou graças a meu Deus. Ou seja, ele sempre está lembrando dessas pessoas que ficaram longe da vida dele, do cotidiano, pelo menos. E me foi um tiro, assim, no sentido de que, poxa, quando eu me lembro das pessoas que passaram na minha vida e que por algum motivo a gente viveu ali um contexto, seja a época do seminário, seja a época da faculdade, seja de trabalhos que eu passei, etc. Quantas vezes eu paro pra, primeiro, ficar lembrando, o que já é uma coisa bem legal. Das coisas boas, não das partes ruins, do que as pessoas quiseram de ruim pra mim. Segundo, de orar por aquela pessoa, sabe? Acho que ela não veio à toa na minha mente. Orar por ela, mesmo que eu não vá realmente entrar em contato com ela, procurar ela no WhatsApp, ou nem consiga mais fazer isso. Orar agradecendo por tudo que a gente viveu, orar pedindo pela vida da pessoa, pelos problemas que ela tá fazendo. E pra mim foi uma lição que Paulo deu. O que eu acho interessante é que isso também não é incomum nas cartas de Paulo. Né, as orações, na verdade faz parte inclusive da estrutura mesmo, né, da carta. O Tam mencionou a questão inicial ali com destinatário, né, remetente, saudação, e logo em seguida geralmente vem de fato uma oração, né, e ele faz isso aqui pelos filipenses, mas ele usa alguns termos que parecem até demonstrar essa questão que a gente tá falando da intensidade do relacionamento e do amor que ele tinha com aquela igreja, porque ele fala, eu sempre, né, todas as vezes que eu penso em vocês eu dou graças, eu sempre que eu oro eu peço por vocês com alegria. É a primeira vez que a palavra vai aparecer aqui, né? Sim. Nesse capítulo vão aparecer 4 vezes, né? Essa palavrinha. É a primeira vez que ela aparece. Mas Paulo parece que orar por essa igreja não é uma obrigação, não é uma responsabilidade, não é um peso. É algo que brota genuinamente e alegremente do coração do apóstolo pelo carinho que ele tem por essa igreja. E acho que a gente tem que se policiar pra, se não é assim, se forçar pra ser, por que não? Ah, sim, com certeza. Eu acho que falta um pouco disso em algumas igrejas, se não todas, é porque obviamente eu não conheço, não posso dizer. Mas eu acho que essa questão da gente se aproximar e ter um relacionamento com as pessoas tá ficando cada vez mais distante, sei lá, sabe? A gente, não sei se a gente deixa saudade, né? Enfim. Eu espero que eu deixe aí em alguém. Bom, a gente tá aparecendo nos ouvidos das pessoas semanalmente, então orem por nós, hein? Sim, por favor. Ouviu a gente? Ora por nós. Tá lembrando da gente? Ora por nós. Ai. E eu tenho tentado criar o hábito, pelo menos dos apoiadores do Ictus, eu sempre vou atrás deles, a maioria deles eu consigo, pra guardar no mínimo assim a data de aniversário de cada um deles. Ah, legal. E poder felicitar no dia e principalmente orar pela vida deles. É uma coisa que eu tenho feito com bastante recorrência e tem feito bem até pra mim, assim, sabe? Eu tenho me aproximado de muitos deles por causa de uma bobagem como essa, assim. Não é bobagem no bom sentido, né? Por uma coisa simples de ser feita, é isso que eu tô querendo dizer. O
verso 6, ele traz um daqueles versículos que muita gente gosta de decorar, né? Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. E é um versículo bonito, obviamente, é um bom versículo para se decorar, mas ele traz algumas informações até teológicas interessantes. Ele afirma, por exemplo, que a obra nas nossas vidas não vem de nós, vem de Deus. Foi ele que começou a boa obra em vocês, e aí você pode aplicar isso como um momento da conversão da pessoa, ou enfim, imagino que seja por aí que está passando na cabeça de Paulo, até porque ele vai falar sobre isso em Romanos, por exemplo. Mas essa obra que ele está falando são de ações feitas pela pessoa? Para mim, ele começou a boa obra no momento da conversão, ele, Cristo, né, o próprio Deus. Sim. E aí ele tem um plano, e a pessoa vai seguir e completar a carreira de fé dela até o final. A gente vai ver ao longo do capítulo a importância que o Paulo dá no sentido de que, poxa, vocês participam, vocês são os meus cooperadores no evangelismo, tá no verso 5. Vocês são meus cooperadores na propagação das boas novas. Desde o primeiro dia até agora, ele tá falando aí, até agradecendo por ajuda financeira que eles têm dado e servindo como uma igreja deve realmente servir, proclamando a palavra de Deus. Sim. A palavra obra, Carol, ela é uma palavra bem geral. Tá? Uma palavra que aparece muito na Bíblia, tem vários contextos. Exato. Ela pode aparecer no contexto de boa obra, né? De algo que você realiza e algo do tipo. Até no contexto negativo no sentido de que as obras não podem nos salvar, né? Não confiar nas obras para a salvação. É a mesma palavrinha, só que aí deriva o contexto da sua interpretação. Aqui ele tá falando de uma obra que Deus está realizando, né? Aquele que começou a boa obra em vocês, tá falando de Deus. E eu não sei se é exatamente isso que tá na cabeça de Paulo, mas já ouvi alguns estudiosos falando que ele está se referindo à regeneração, né, a nova criatura, o fato do homem ser nova criatura. Certo. E como se ele estivesse, de alguma forma, até comparando com a primeira criação. Porque quando Deus cria todas as coisas, em Gênesis 1, ele olha e vê que aquela obra é boa. Sim. Que legal. E aqui ele tá falando de uma outra boa obra que Deus está fazendo. Olha que legal. Que é a de regenerar os salvos, né? E não só regenerar, não só salvar, mas é uma obra que dá segurança, porque Deus vai continuar trabalhando até o último dia em nós. Ou seja, aqui é um dos textos que nós vemos a questão da segurança de salvação. Deus começou a obra em nós e ele vai continuar até o dia de Cristo Jesus, ou seja, até o final. Até o momento que estaremos com o Senhor. Ou seja, é a segurança que nós temos, que nós não podemos perder o que está sendo realizado em nós, porque é Deus quem faz isso. É Deus quem opera isso. E esse conceito de perseverar até o final vai aparecer mais vezes nesse capítulo. Sim. Só um detalhe sobre o versículo 5 que o Tan citou, é o motivo da gratidão, né, de Paulo ali, pelo menos o motivo expresso, né, pela cooperação daqueles irmãos no Evangelho. Tem a questão da cooperação financeira, de fato, né, o capítulo 4, a gente vai chegar lá, vai destacar isso bem, como aqueles irmãos se envolveram desde o primeiro dia, como Paulo está falando aqui, com a obra do apóstolo Paulo, com o ministério dele, como eles foram cooperadores financeiramente no seu ministério. Mas a palavrinha usada aqui é uma palavrinha bem conhecida nossa, que é a palavrinha koinonia. Comunhão. Talvez você já ouviu essa palavra no sentido de comunhão. Sim. Mas ela é traduzida aqui pelo contexto e pelas palavras que estão ao redor também, não só como comunhão no sentido de sentar junto, estar junto, mas no sentido de trabalhar junto. Olha que legal. Então é uma cooperação, mas a palavrinha é a palavrinha koinonia, uma palavra bem conhecida no sentido de relacionamento próximo, de comunhão entre irmãos, que Paulo usa aqui entre ele e os irmãos, os santos ali, né, que ele chama, Sim. Os salvos em Filipos, né? E eu fiquei pensando nesse conceito aí de completar até o último dia, né? Pensando de novo em nós, né? Pra aplicar pra gente. Não vai ser legal se a gente chegar na porta do céu, assim, e morremos. Estamos lá, somos recebidos pelo próprio Jesus ali na porta do céu. Se ele disser pra gente, parabéns, ó, você completou o que eu tinha planejado pra você. Putz, não vai ser muito legal? E a dúvida é se ele vai mesmo falar isso, né? Espero que sim. Amém! Mas o que eu acho interessante do texto, Tan, é que, é claro que existe nossa responsabilidade no processo, nós temos que desenvolver nossa salvação, isso vai estar ainda nessa carta, a gente vai falar sobre isso, mas a ênfase que Paulo dá nesse versículo é que essa obra completa, ou esse completar da obra,
é uma ação divina, não nossa, né? É, né? Claro que a gente tem responsabilidade no processo, mas Paulo mostra aquilo como algo tão gracioso da parte de Deus, é algo que ele começou e que ele vai terminar. Mas o Paulo tá orando por eles aqui, né? Sim, sim. Talvez assim, ó, tenho certeza, é meio que um incentivo pra que você chegue lá, não sei. Eu li assim, pelo menos. Pelo sim, pelo não, segue aí o incentivo. E no versículo 9, daqui a pouco a gente vai comentar, já lemos, ele vai falar de coisas que eles devem desenvolver, né? Coisa que ele tá orando pra que eles façam também, né? Sim, Nesse processo. O que dá assim, o 9 e até o finalzinho que a gente leu aqui, né? A lista não é fácil não, cara. Ah, não. A gente tem aqui, ó. Oro no 9, né? Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais. Cara, não é que vocês tenham amor. É que seja tanto que transborda. E não transborda pouco. Transborda cada vez mais. Aí ele começa a colocar coisas que faz até eco com os frutos do Espírito, né? O fruto do Espírito e suas vertentes e tal. Uhum. Mas vai parecer aqui, olha, vocês têm que continuar a crescer em conhecimento e discernimento. Ele tá falando de pessoas que são de uma igreja, que estão saudáveis na fé, mas não pode parar de crescer e em conhecimento e discernimento, sabe? Vocês no 10, eu oro aqui, eu quero que vocês entendam a importância de viver de um modo puro. Um modo puro e sem culpa. E sem culpa aqui, eu até tenho que fugir da NVT, porque esse sem culpa, em algumas traduções traduzidas como inculpável, e em outras mais antigas como sincero. E aí eu vou numa nota da Bíblia de Estudo MacArthur, que é na Almeida Revista Atualizada, que se não me engano usa esse sincero, e eu queria ler para vocês o comentário que aparece aqui no verso 10, sobre esse sincero, olha só, que é requisitado de nós, hein? Sincero significa genuíno e originalmente pode ter significado testado à luz do sol. No mundo antigo, os comerciantes de objetos de cerâmica desonestos enchiam as rachaduras de seus produtos inferiores com cera, antes de esmaltá-los e pintá-los, tornando difícil a distinção entre os produtos sem valor e os caros. A única maneira de evitar ser enganado era segurar o vaso contra o sol, o que fazia com que as rachaduras repletas de cera ficassem evidentes. Os comerciantes marcavam os vasos finos que poderiam resistir ao teste da luz do sol com sine cera, sem cera, sincero. Inculpáveis pode ser traduzido por sem culpa, referindo-se à integridade nos relacionamentos. Os cristãos devem viver uma vida de verdadeira integridade para que não levem outras pessoas a pecar. Essa é a requisição que o Paulo faz para nós, né, cristãos. Vocês têm que ser limpos. Se eu pegar a sua vida e colocar contra o sol ali, o que vai aparecer? Quanta rachadura vai ter? Não é? Agora me responde. Quem que nunca pegou aquela nota de 50, entregou no caixa e o caixa fica lá olhando e você fica, meu Deus, e se for falsa? E se eu fui enganado? Estou enganando. Então, a nota pode ser você mesmo, hein, Carol? Já pensou? Já pensou? Mas é interessante isso que o Tan colocou aqui pra gente, que Paulo coloca nessa oração, né, em favor dos filipenses, porque ele destaca algumas áreas, né, da vida. Uhum. Relacionamentos, né, amor, um amor crescente, constante, conhecimento, discernimento, né, a parte, vamos colocar, mais intelectual da questão aqui, de conhecer, crescer no conhecimento. Sim. Santidade, que é a questão aí de inculpável, sincero, né, irrepreensível em algumas versões. O resultado disso, o fruto, né, que ele fala no versículo 11, mas é interessante como ele termina o texto, que ele fala que tudo isso tem um objetivo, que é a glória e o louvor de Deus. Amém. Então ele ora para que essas virtudes de relacionamento, de amor, de conhecimento, de santidade sejam evidentes na nossa vida, porque isso é a forma de nós louvarmos ao Senhor, né? Para a glória dele. Não é para que você seja uma boa pessoa, é porque você vai refletir quem Deus é. Exatamente. Vai ser uma consequência, né? Mas é isso aí. Acho que é isso então, a gente tá pronto para entrar pro bloco 2. Quem vai fazer a leitura é o Tiago, a gente pega do verso 12 até o 26. Vamos lá, Tiago. Muito bem, então vamos fazer a leitura agora do segundo trecho, versículos 12 a 26. Quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu
tem ajudado a propagar as boas novas, pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. E por causa de minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. É verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas. Aqueles, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar meu sofrimento enquanto estou preso. Mas nada disso importa. Sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras, a mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada, e isso me alegra. E continuarei a me alegrar, pois sei que com suas orações e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. E quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus, pelo que Ele tem feito por meu intermédio. Aqui o Paulo conta o que está acontecendo com ele, né? Uhum. A gente já sabe, já falou bastante, acho que no prefácio, o contexto todo de Paulo, tá preso e tal, mas um fato me chama a atenção. O Paulo tá alegre, a gente também já falou disso, mas essa é a hora boa pra falar, né? Porque é estranho, ele tá preso, mas ele tá alegre. E ele tá alegre não é porque ele tá preso, ele tá alegre porque, apesar dele tá preso, a prioridade dele é outra coisa. Ele usa as dificuldades que ele tem como um incentivo para si próprio, porque ele fala, não, ó, por causa dessas dificuldades é que o evangelho tá sendo propagado. E não é uma questão de pensamento positivo aqui, né? Simplesmente de, você precisa ver a vida por outra perspectiva, né? Às vezes as pessoas falam assim, né? Você tá passando por um problema e você fala assim, não, mas... Seja poliana. Paulo realmente tem essa percepção de vida. Uhum. Não é algo que ele tá inventando ou simplesmente para motivar os irmãos. Ele entende, né? É muito claro isso nesse texto, que o principal é Cristo e seu evangelho. Uhum. E se Cristo e seu evangelho estão sendo destacados, né? Se Cristo está sendo honrado, se o evangelho está se propagando, como ele fala aqui, isso de fato é o que importa. Na real ele sabe que todo mundo sabe que ele é um perseguido religioso, né? Sim. Ele tá preso, mas não porque ele fez algo errado diante de Deus, assim, dentro da moral divina, dentro do conceito de certo e errado de Deus. Isso dá um conforto pra ele. Fala, eu estou preso injustamente, pela lei dos homens aí, enfim, não, aliás, pela lei de Deus, né? Em primeiro lugar. E assim, ele olha pra esse evangelho, é até bem esquisito pensar isso, né? Porque ele percebe dois grupos aí evangelizando. Um grupo fazendo o que deveria ser feito mesmo, que é evangelizar, porque é importante trazer pessoas a Cristo. Mas um outro grupo, que eu até tenho um pouco de dificuldade para olhar para os dias de hoje e tentar achar algum paralelo, mas no contexto dele lá, tinha um grupo que estava evangelizando para prejudicar o Paulo. Meio que, se eu ficar falando aqui desse Cristo, ele vai ser mais penalizado e porque é proibido falar de Jesus, ou sei lá o que, então eu vou fazer para ferrar mais a vida do Paulo. E ele ainda continua alegre mesmo com isso e fala, não importa, pelo menos estão falando de Cristo, sabe? Mesmo que do jeito errado, é bizarro isso, né? Falar de Cristo do jeito errado. Mas Deus tem um caminho de salvação para cada um. E às vezes o evangelho pode chegar meio torto ou pelas motivações erradas, mas ele chega e é surpreendente isso.
E a gente vê aqui que o fato dele estar preso, como o pastor Tiago falou, não dá aquele desespero pra ele, chegou o fim, a minha vida, né? O que vai ser de mim agora? Eu, sendo um cidadão romano, sendo um judeu, poderia estar aqui tentando ser liberto. Ele não pensa nisso nesse momento, né? Eu acredito que ele tinha essa segurança de que, não, no momento certo, eu vou sair daqui, vai dar tudo certo. Eu até pesquisei que essa fé que ele tinha nessa liberdade da prisão, tinha uma palavra grega, né, que é a soteria, não sei se eu tô pronunciando certo. Soteria é salvação. Isso, né, que é aquela coisa da libertação, né, que ele tá preso por causa de Cristo, né, então, como o Tan falou, não é um pecado capital de roubei e matei, né, enfim. E aí a gente vê que essa convicção de Paulo faz com que ele tenha uma convicção de que tudo vai acontecer quando tiver que acontecer, né, enquanto isso vai ficar bem claro no capítulo 2, o próximo que a gente vai ler, quando ele for falar do Timóteo. Fica muito patente a expectativa dele de que, eu posso ser solto a qualquer momento. Se eu for ser solto, eu vou provavelmente aí visitar vocês e tal. A gente vai falar sobre isso no próximo episódio. Mas ele tem essa certeza, né? Não fiz nada errado. Eu não sou condenado por Deus. Eu tô sendo condenado injustamente pelos homens e, na real, pouco importa. Mas isso também não significa que ele tem a garantia de liberdade. Não. Ele tem só uma expectativa. Exato, porque se nós fôssemos olhar para o próprio mestre, o Senhor Jesus Cristo, também foi acusado injustamente. Exato. E morreu, claro, dentro do plano de Deus para nossa salvação. E o próprio Paulo, não aqui nesse momento da história, mas alguns anos posteriormente, ele vai ser martirizado também. Injustamente também. Sim. Também injustamente. Então, mas o que eu acho interessante, antes do Tan falar algo de algumas aplicações que ele quer trazer pra gente, o que eu acho interessante é que Paulo, ele começa o capítulo falando que isso tem sido bom porque o evangelho tem sido pregado e também tem sido bom porque irmãos, e aí tem a questão das motivações que o Tan falou, 2 grupos diferentes, mas pessoas estão sendo encorajadas a pregar o evangelho com ousadia justamente por causa da situação dele. Sim. É interessante pensar nisso, porque talvez nosso pensamento inicial seria o contrário, né? Se alguém é preso por proclamar o evangelho, talvez as pessoas deixem de proclamar por medo. Sim. Mas aqui Paulo fala que o que está acontecendo é o inverso. Ele está preso e isso tem motivado os irmãos a pregar com mais ousadia o evangelho. Isso é bem interessante, né? Deixa eu ver se eu tô interpretando essa parte certa, ou se realmente eu preciso de mais orientação, que eu não duvido. Aqui ele fala, né, que ele, na verdade, não se importa qual a motivação de quem tá pregando. O importante é que, ele ainda fala, né, sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras. A mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada. Então, eu imagino e interpreto dessa forma que mesmo aquelas pessoas que estavam fazendo por inveja ou por rivalidade, estavam pregando verdadeiramente. É isso, né? A leitura que eu faço, assim, é uma opinião, tá? Não tenho nenhum argumento bíblico pra isso, tá? Mas alguma coisa do tipo, vou tentar simular aqui uma conversa desse segundo grupo que ele menciona aí. Certo. Mano, você viu o Paulo lá? Ele foi preso porque ele tava falando esse Jesus aí, esse Cristo. É mesmo? O que é esse cara aí? Um cara lá que morreu e falam que ressuscitou, e aí a conversa vai andando. Não, mas ele tem que ser preso mesmo, que não pode isso, não. Só que aí a explicação tá acontecendo, sabe? Não sei se eu tô viajando, mas é como eu li. Bom, quando a gente lê uma carta como essa carta de Filipenses, a gente tem que ter a seguinte consciência. A gente está lendo um recorte tentando montar um cenário histórico que a gente não viveu. Certo. E que a gente tem algumas informações, mas não tem todas as informações. E não tem nem a vivência do contexto, né? Que acho que atrapalha bastante. Então é difícil da gente afirmar com certeza quem era esse grupo. A gente vê alguns opositores de Paulo no seu ministério, mas é difícil a gente afirmar com certeza qual grupo é esse, se são os judaizantes, né, que Paulo entra em conflito em outros momentos ali. Quem de fato é esse grupo? O fato é, o que nós temos de escrito é que tem um grupo que está falando da mensagem de Cristo com uma motivação errada, e o que Paulo está, de alguma forma, se alegrando não é nem pela questão da motivação, porque a motivação é errada e eles vão ser julgados por isso. Sim. Mas porque o evangelho está sendo falado.
Então, eu creio que o foco de Paulo aqui nesse trecho é mostrar assim, olha, o mais importante é o evangelho de Cristo. E se algumas pessoas estão fazendo por motivação errada, se eu estou preso por causa disso, não importa. Se o evangelho está sendo disseminado e pregado, isso é o que tem maior valor. Uhum. Bom, eu quero fazer, já estava pendente uma aplicação, né? Já vou emendar logo duas, tá? A primeira é assim, a gente vê o Paulo perseguido, o Tiago acho que falou agora há pouco, que isso motiva as pessoas, em vez de deixar elas acanhadas para falar. E, obviamente, eu tento trazer para os dias de hoje. A gente vive uma sociedade em que, em muitos contextos, a gente sofre por ser cristão. Não o perigo de ser preso, pelo menos aqui no Brasil, que eu saiba, né? Mas, no mínimo, as pessoas fazerem piadinha ou tirarem de nós algumas oportunidades, enfim, coisas nesse contexto é o que eu vejo de mais próximo de mim. E isso faz, ou pelo menos acredito que faça, muita gente ficar meio com o pé atrás de evangelizar, de falar de Cristo, às vezes falar até que é cristão. E Paulo está fazendo exatamente o contrário na vida das pessoas, como o Thiago falou bem aí. As pessoas elas estão vendo a perseguição de Paulo e estão incentivadas a continuar porque claramente é isso que é para ser feito. No 20, o Paulo falou, olha, a minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado. Ou seja, ele nem se sente envergonhado por estar preso, ele se sente exultante ali. Ele se sente privilegiado, e vai ter outros textos na Bíblia que falam isso, ó, sinta-se privilegiado por sofrer por Cristo. E a aplicação é, será que a gente esconde a nossa fé por causa desse tipo de medinho? E eu tenho pra minha vergonha que dizer que por muitos anos eu tive esse medinho, sei lá se é medo a palavra, mas sabe, não preciso falar aqui, sabe, aquela coisa, o que vão pensar de mim? E eu não sei se é porque eu tô ficando mais velho, ou se eu tô ficando mais maduro espiritualmente, mas hoje eu sou muito mais liberal em dizer, assim, o que eu penso, e se você acha errado, você não gosta, se você vai pensar o que quiser pensar de mim, pra mim pouco importa, meio que como o Paulo tá fazendo aqui, sabe? Mas a dúvida é, será que a gente esconde a nossa fé, ou será que a gente tem um cristianismo contagiante, onde as pessoas olham pra gente e falam, o Thiago é cristão mesmo, sabe? A segunda aplicação que eu quero fazer, depois vocês interagem na ordem que vocês quiserem, é sobre essa questão de Deus colocar, às vezes, a gente em alguns, eu vou colocar entre aspas aqui, tá? Em algumas prisões. Porque, pelo menos até onde eu sei, não tem ninguém aqui no Brasil preso porque pregou a Cristo. Mas, às vezes, a gente vive contextos de vida em que Deus prepara para a nossa vida, porque faz parte dela, situações onde a gente se sente meio preso. Eu vou usar um exemplo aqui e vai ficar bem claro porque está bem entre aspas esse preso. Eu vi recentemente um post de uma menina e lembrei muito da época da Renata, quando ela ficou grávida as 2 vezes. E a Carol tá passando isso agora. Quando a gente fica grávida, uma mulher, né? Quando não fica grávida não, quando ela tem o bebê, ela fica presa por causa do bebê. Em casa, amamentação, ela sofre muito. Aliás, eu até lembrei quem foi, eu vou dar o crédito aqui. Foi um post da Sherlock Holmes, que é amiga nossa aqui, que agora é mamãe nova e tal. E ela tava compartilhando, dizendo, olha, se me dissessem antes de eu ter bebê que eu ia conseguir ficar sem dormir, sabe? Eu nunca ia aguentar um negócio desse. Você tá louca, eu não consigo. E aí ela tava compartilhando, puxa, como Deus trabalhou na minha vida e como o ser humano, assim, a constituição física até da mulher é preparado para passar por momentos de grande turbulência e privações e tudo mais. E ainda assim, Deus nos sustenta e Deus faz com que a coisa aconteça, com que flua. Mas não muda o fato de que, por um bom período, aí, alguns meses, a mãe se sente presa até dentro de casa. E ela passa a ter contato com um grupo, normalmente de mães recentes também, que muito provavelmente vai deixar de ser um grupo muito próximo rápido. Então, de repente, é uma oportunidade que Deus está dando para que ela seja sal, luz, essa referência de cristianismo dentro dessa prisão momentânea que ela está vivendo. Eu usei isso como um exemplo, né? Mas a gente vive vários momentos na vida onde a gente está refém de uma situação aí, temporária na maioria das vezes, às vezes doente ou num hospital, internado ou sei lá o quê, onde Deus coloca diante de nós pessoas que não estarão e nem estariam perto de nós nesse contexto. E acredito que Deus tem planos para colocar a gente nesses momentos com essas pessoas para justamente a gente ter oportunidade para falar de Cristo para essas pessoas que em outras circunstâncias não iam ouvir a gente só porque a gente não estava perto.
Bom, eu acho que assim, já dando a minha aplicação enquanto mãe, é bem isso que o Thiago falou. Eu tava conversando exatamente isso hoje com o Fernando. Meu esposo é um super pai, parceiro, e eu não vou falar que ele me ajuda, ele faz o papel dele de pai, de estar presente na educação, na criação dos nossos filhos, e se precisar ir e vir, escola, médico, ele tá lá, tanto que ele está hoje com os meninos pra eu poder gravar. Mas a responsabilidade da mãe é ridícula de diferente, né? Porque é o que ele fala. No momento que a criança tá chorando, tá doente, precisa de qualquer coisa, é a mãe que a criança quer. A própria amamentação, não tem o que fazer, né? A própria amamentação, que por mais, enfim, né? Então, assim, eu entendi muito bem. Eu vi esse post da Sherlock Holmes, ela falou, se me dissessem anos atrás que eu dormiria apenas 3 horas por noite e ficaria bem, eu diria, mentira. E é incrível como o corpo do ser humano, principalmente da mulher, ele se adapta para esse tipo de situação. Eu não lembro bem por que o Thiago fez essa aplicação, mas eu estou concordando com ele, tá bom? Eu acho que o que molda bastante também, e aí entra naquilo que a gente comentou, e até naquilo que a gente não comentou ainda do texto, que vai vir nos versículos seguintes, é de fato aquilo que direciona a nossa vida. Para mim, esse é um ponto principal desse texto aqui. Porque nós estamos dispostos a fazer sacrifícios por aquilo que nós amamos. Sim. E a ilustração da mãe dada aqui agora, ela é muito nesse sentido também, né? Claro que exige o desgaste, claro que existe a questão física mesmo, que traz cansaço, mas uma mãe que ama seu filho, ela tá disposta a passar por tudo isso porque ela entende aquilo como uma dádiva. Mesmo que haja sofrimento e dificuldade no processo. Sim. E é a forma como Paulo enxerga aqui. Evidentemente, Paulo não é alguém que gosta de sofrer por sofrer. Não é essa a questão. Ele tá preso, mas ele entende que estar preso por causa do evangelho, na verdade, é uma grande honra. É um grande privilégio. Isso. Que ele tem por poder participar de algo que é maior do que o seu bem-estar. E eu acho que essa é a grande dificuldade que nós cristãos temos, até na primeira aplicação que o Dan trouxe pra gente, no sentido de que às vezes a gente ou fica com medo, ou fica com vergonha, ou algo do tipo. Por quê? Porque às vezes a gente tá preocupado mais com o nosso bem-estar, com o que as pessoas vão pensar de nós, do quanto aquilo vai nos afligir ou não, do que com Cristo e seu evangelho. A gente inverte as prioridades da vida, né? Tem até um livro da IBR que fala bastante sobre isso, e eu acho que, pelo menos não me lembro de ter visto nenhum outro livro que trata o tema teologicamente. É aquele quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno. Sim. Que fala justamente desse medo que nós temos, medo infundado, né? Das pessoas, diante daquilo que nós temos a entregar, que é a mensagem de Cristo. Sim, verdade. Tem um outro livro da editora Nutra nessa temática também, que é O Desejo de Agradar Outros. E os 2 livros são excelentes. Eu, particularmente, gosto muito desse livro do Welsh. Se eu não me engano, é do Welsh, né? Da editora Batista Regular. Quando as pessoas são grandes, Deus é pequeno. Isso. É um livro muito bom mesmo. Ah, legal. Antes de entrar naquela parte do... Aliás, já entrando, né? Aquela parte de que, se eu continuar vivo, beleza, tô aqui para servir vocês, mas na real eu não tô muito afim de ficar vivo, porque ir com Cristo é melhor. E é legal porque no 23 a NVT traduz como seria muitíssimo melhor, então parece que tem muitas palavras aí para dizer que não é melhor e nem é muito melhor, é muitíssimo melhor. E isso traz pra gente essa expectativa de que estar com Cristo é algo sensacional. Na versão mais tradicional, né, que eu memorizei esse versículo, dizia incomparavelmente melhor. E é isso mesmo, né? Pois é, então, recentemente eu preguei sobre esse texto e foi interessante porque quem me convidou para pregar foi um grupo de melhor idade de uma igreja. Então, era um culto conduzido pelos idosos da igreja. E a pessoa que abriu o momento ali do culto, ela tava falando que, poxa, a gente tem um grupo pequeno de pessoas da melhor idade e é um grupo que tem muitas baixas, ela falou. Enfim, tentando sensibilizar a igreja para que tivesse aquele grupo pequeno como um grupo especial, motivo de oração e tudo mais. E eu corrigi a pessoa durante o meu culto, falei, cara, se as pessoas que estão no grupo pequeno estão de fato no grupo pequeno, é muito normal a gente imaginar que são pessoas salvas. E sendo pessoas salvas, elas não têm baixa, elas têm promoções.
Porque elas cumpriram a sua carreira, elas são cristãs, elas estão aqui e a gente fica com saudade, a gente sente, a gente sofre porque muitos vão doentes e sim, visitas em hospitais são recorrentes e tudo. Mas mesmo para nós que ficamos, de alguma forma, não é um motivo de tristeza, sabe? É um motivo de louvor, de alegria. E o próprio Paulo tava falando disso dele. Eu já tô perto do fim aqui, já deu, sabe? Eu quero vir para Cristo, sabe? Aqui tá ruim. Eu tenho uma expectativa de ser libertado? Tenho. Eu tenho uma expectativa de me manter fiel, de ajudá-los, filipenses? Com certeza. Mas na real, se fosse perguntar pra mim, assim, se Jesus viesse agora aqui na minha cela e falasse, vamos. Eu falo, cara, pra hoje, sabe? Pra ontem. Vamos, com certeza. Já cumpri a minha carreira. Mas ele faz como Jesus. Eu tenho um plano a ser cumprido. Jesus sabia, né, totalmente qual era o plano dele, até porque ele é Deus. Talvez Paulo não tivesse essa certeza que Jesus tinha, mas ele tinha a certeza de que, olha, eu tenho uma missão a ser cumprida. Enquanto eu não cumprir essa missão, eu tô aqui. É exatamente isso, né? É interessante porque você nota como Paulo, ele é alguém que não tem um foco voltado para si. Uhum. Porque ele fala, olha, para mim morrer é lucro. Estar com Cristo é melhor do que qualquer outra coisa que eu possa experimentar. Mas se é melhor para vocês eu ficar, tudo bem. Ou seja, ele não coloca a vontade dele em primeiro lugar. Uhum. Então, se é importante que eu fique para a edificação daqueles irmãos, para encorajá-los, para ajudá-los a crescer, então eu vou me alegrar em poder servi-los. Talvez seja a visão exatamente oposta à visão cultural da nossa época. Uhum. Onde o que importa é o que eu quero, o que eu desejo, o que eu penso e os outros não tem nada a ver com isso. Paulo está expressando aqui, o que importa é o que Deus deseja, o que Deus quer. Se ele acha que eu vou ser útil para esses irmãos, então não importa se o meu desejo é outro. Eu estou aqui para servir o Senhor e servir os irmãos, servir a sua igreja. E se isso demandar algum tipo de perseguição, algum tipo de sofrimento, algum tipo de doença até a morte, beleza, é isso que é o plano, vamos. Uhum. E que tô feliz com isso, porque no fim a linha de chegada é um prêmio, não é um... Assim, a gente, ser humano, tem muito medo da morte. Eu penso em morte cada vez mais, sabe? É interessante que o meu medo de morte hoje não é o meu medo. É o medo de faltar para as pessoas que estão perto de mim, sabe? Para minha esposa, meus filhos que ainda não estão crescidos. Cansei de orar para Deus e falar, Deus, se for para me levar, me leva com os meus filhos adultos já, sabe? Para que eles não precisem mais de mim, sabe? Olhando pro próximo, não olhando para mim. Mas o ser humano e o cristão, ele não tem por que ter medo da morte, porque, enfim, ele vai pro céu. Amém. E é interessante que o destaque que a gente já deu anteriormente, mas que esse trecho reforça, que Paulo não está fazendo tudo isso meio que obrigado, né? Forçado. Do tipo, Deus quer que eu fique aqui, então eu vou ficar, né? Fazer o quê? Ele expressa alegria o tempo inteiro, né? 4 vezes nesse trecho aqui aparece a palavrinha alegria de novo. Então, Paulo está fazendo, mesmo que não é, aquilo que ele tem o maior desejo, aquilo que seria para ele o melhor, ele está fazendo tudo isso com muita alegria, porque entende que é a forma como Deus quer usá-lo. Até porque ele não tá trocando uma coisa por outra, né? Sim. A morte dele vai chegar, ele só tá jogando ela mais pra frente. Colocando sob a soberania de Deus, né? Exato. Podemos ir pro último bloco? Vamos lá. Opa, então vamos lá, do verso 27. O mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito e em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Não se deixem intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é um sinal de Deus de que eles serão destruídos e vocês serão salvos.
pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Estamos juntos nessa luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. Eu sofrer por ele. É um privilégio não apenas crer em Cristo, mas sofrer por ele. Sabe o que eu acho legal? É que assim, quando a gente vai ler as cartas de Paulo, pelo menos é uma impressão que eu sempre tive. Eu sempre penso assim, ele tá mandando essa carta pra essa igreja por essa razão. Uhum. E assim, eu sempre ouvi, não, Filipenses é a carta da alegria, a carta da gratidão. E aí, na minha cabeça já vinha, é aquela igreja perfeita, aquela igreja que, né, não temos problemas, aquela igreja onde eles ajudam Paulo. Fora que a gente ainda vai ver uma duplinha mais pra frente, né, que já coloca a minha tese aí no chão. Mas eu acho legal que, assim, de novo, a gente já tem falado disso já há algum tempo aqui no LBC. A gente tem uma tendência, e não são todas as pessoas, mas a gente tem uma leve tendência de achar que as pessoas do passado eram... mais santas? Não, homens das cavernas, no sentido de que eles não tinham acesso à tecnologia como nós temos, eles não tinham automóveis, isso é tudo balela, né? Porque estamos aqui por causa deles ali, né? Pensando nesse sentido. Uhum. E a igreja, isso me deixa um pouquinho menos triste, ela sempre vai ser composta por pecadores, né? O Edu, meu cunhado, ele até fala, se você encontrar uma igreja perfeita, não entra, tá bom? Porque você vai estragar ela. E é isso, a gente vê que Paulo, ele, olha, eu tô super feliz por vocês, eu sou super grato pela vida de vocês, mas peraí, vocês têm que andar em unidade, vocês precisam andar juntos, por favor, olha as briguinhas. O Paulo sem palestrinha não é o Paulo, né, Carol? Não é verdade, né? E parece que eles estavam ali meio intimidados, né, por uma galera aí, né, sei lá. Desse 27 em diante, pra mim é a parte mais aplicativa do capítulo. Uhum. Fica meio que nas entrelinhas que o Paulo tá dando um tipo de correção de rota aí pra eles, né? É importante vocês vivem em comunidade de maneira digna de Cristo, olha. Eu provavelmente vou ver vocês aí, ou se eu não for, eu pelo menos vou ouvir o que tá acontecendo, mas fiquem unidos, o que nas entrelinhas quer dizer, tá rolando alguma coisa de desunião aí entre vocês. A duplinha que a Carol falou vai mostrar um pouco disso mais à frente com mais propriedade, né? Uhum. E é muito contínuo essa exortação, né? Fiquem firmes, unidos num só espírito, ou seja, a galera tá meio se pegando ali, num só propósito, mais uma vez a mesma coisa, lutando juntos pela fé, e volta pra proclamar as boas novas que ele vem falando desde o início do capítulo, né? No 28 que ele fala, não se deixe intimidar por aqueles que se opõem a vocês, eu acredito que ele tá falando muito dos judaizantes, que vai aparecer também com muito mais clareza nos próximos capítulos, né? Uhum. E fala, não se preocupem com eles, nem se intimidem, porque Deus, isso aí vai remeter ao salmo que a gente gravou semana retrasada, Carol. Não se preocupem com essas pessoas que se opõem a Deus, porque Deus tá olhando. Sim. Vocês vão ser salvos deles, eles vão ser destruídos. A tal da justiça de Deus, que é uma frase errada, né? Que Deus tarda, mas não falha. E Deus não tarda, é no tempo dele, do jeito dele. Uhum. E isso me dá uma paz muito grande, porque eu costumo falar assim, eu não vou queimar fulano, ciclano, porque essa pessoa se queima sozinha, né? Então, é isso, entendeu? Deixa. Você tá vendo que o pessoal tá enchendo o saco, né? Não, viva a sua vida, sabe? Continua fazendo o seu, que Deus tá vendo, tá? A nossa parte é não se deixar intimidar por essas pessoas. Não abandonar a fé, né? Então. E é uma forma até que ativa da nossa parte. Não é só a deixa, mas essa pessoa não pode te influenciar pro mal. Isso, é nesse sentido, não de abandonar, gente, não é que deixe de fazer, de trabalhar, né? Isso. Mas não se incomoda tanto aí com a opinião alheia, o importante é o que você tá fazendo pra Deus. Uhum. Interessante, só voltar um ponto aqui que a Carol levantou, que eu acho interessante, essa questão quando a gente fala da carta da alegria, Filipenses, a gente pensa num contexto sem problema. Sim. É porque isso é muito uma visão cultural nossa, né? A gente liga a alegria à ausência de dificuldade. Pois é.
E a carta de Filipenses vai ensinar justamente o contrário, né? Desde a condição do escritor, Paulo, que tá preso, até as dificuldades que os próprios irmãos lá estão passando, como algum tipo de oposição, como nós acabamos de ler, né? Aqueles que estão tentando intimidá-los, conflitos e problemas internos na própria comunidade. A gente falou aí, Paulo enfatiza, o começo do capítulo 2 vai falar bastante sobre isso também, a gente vai falar sobre isso no próximo episódio aí, sobre essa questão da dificuldade de unidade que tá tendo naquela igreja. Mas mesmo diante dos conflitos internos e externos, o entendimento de que a alegria não depende das circunstâncias, talvez seja o grande ensino da carta de Paulo aos Filipenses, né? A alegria, ela vem do Senhor, não da circunstância. Amém. Porque senão minha vida vai ser uma eterna montanha-russa, né? Se as coisas estão boas, eu tô bem. Se as coisas estão más, eu tô mal. E tem muito cristão que vive assim, né? Sim. A gente tem que ter certo o que tá no 29, né? Ó, a gente tem o privilégio não só de crer em Cristo, que já, se a gente só pensar isso, já é um privilégio enorme. Cara, crer em Cristo é um privilégio, algo que vem do Espírito Santo pra nós. Mas de sofrer por ele, essa parte a gente não quer muito, né? Mas é um privilégio sofrer, sabe? Tem uma grande alegria quando sofrer em Cristo. É até meio bizarro falar isso, né? Mas tá várias vezes na Bíblia isso. E o Paulo usa, é legal, né? Ele usa ele mesmo de exemplo, né? Ó, vocês estão vendo o sofrimento que eu tô passando aqui, não estão? Tamo junto, vocês podem sofrer também. E eu tô alegre, vocês podem estar alegres também. Essa constância que o Thiago falou mesmo. Sim, sim. E é interessante que Paulo começa esse trecho falando que viver isso é viver de forma digna do evangelho, ou das boas novas, como tá na versão que nós lemos, né? Ou seja, eu viver em unidade com meu irmão, eu ser perseguido e sofrer por causa de Cristo e responder de uma maneira que adora ao Senhor é viver de forma digna, né? De forma coerente com aquilo que eu professo crer. Dentro da sua rotina, dentro da sua igreja local. Você não precisa virar um missionário e ir pra África. Dentro do cotidiano mesmo. É fácil ser cristão. Vamos refrasear isso, né? Que não é fácil, mas assim, você não precisa de grandes coisas mirabolantes acontecendo na sua vida. A sua vida pode ser comum, pode ser ordinária, no bom sentido da palavra, né? E só vivendo o dia a dia, você pode ser um cristão de referência. De referência. É isso, tô satisfeito com esse episódio. Filipenses tem bastante pra gente conversar ainda. Sim. O Paulo é bem amoroso com todo mundo aí, e mesmo pra dar bronca, ele é bonzinho, né? É um pouco diferente do nosso xará, Thiago, que dá umas borrachadas com ferro dentro do... É, que depende da igreja também, né? Se você for pegar Gálatas, aí Paulo vai ser mais duro, né? Depende da situação também. Pois é. Mas é isso, a gente tá chegando então no final do capítulo 1 de Filipenses. Ainda tem mais 3 e depois o epílogo. A gente encerra o ano com Filipenses. Tem sido um tempo muito bom, tô feliz aí com a volta do Thiago. Fala de novo, né? Na próxima eu paro de falar isso aí, tá, Thiago? Já são 2 episódios. Mas é pra você não esquecer que a gente tá feliz que você tá aqui com a gente. E é isso. Vocês ouvintes aproveitem, né? Aproveita que a gente tá começando um livro, e que é um livro curto, pra apresentar esse projeto pra outras pessoas na sua igreja, sei lá, irmãos, familiares, amigos. Fala, ó, começa o LBC por Filipenses, por que não? De repente a pessoa vai ganhar um gosto, que legal esse projeto, agora eu vou começar e voltar lá pro Gênesis, ouvir algum salmo, alguma coisa. Apesar da gente ter uma sequência de gravação aqui, eu acho que não tem exatamente uma sequência de audição. Cada um vai para algum lado e, se Deus quiser, vai ser muito abençoado com aquilo que a gente tem trazido para vocês. É engraçado que algumas pessoas chegam para mim e falam assim, então você falou isso aqui? Eu falei, meu irmão, eu falei isso há 2, 3 anos gravando o Gênesis, eu nem lembro o que eu falei, eu preciso ouvir de novo. Exato. Temos passado por isso. Nossa, toda hora. Eles falam, nossa, Tan, você pensa isso? Eu falei, não sei se eu penso isso. Não, você fala. Eu falei, então eu devo pensar. Ai, gente. Mas assim, é interessante podcast. Na verdade, qualquer conteúdo em áudio e vídeo, né? Porque pra quem tá ouvindo a primeira vez, aquilo tá acontecendo naquele momento. Isso também traz um perigo e uma grande responsabilidade pra nós. Eu nem gosto de pensar muito, não, entendeu? Senão eu não faço.
Mas é interessante ver até a nossa maturidade mudando ao longo do período aí. Não sei se vocês têm o costume de voltar em episódios antigos. Não só falar, nossa, como eu falo melhor hoje do que antes. Mas, puxa, talvez até rever um ou outro detalhe de formas de pensar uma ou outra coisa. Mas, se Deus quiser, Ele tem protegido a gente embaixo das orações de vocês. Nunca deixem de fazer isso por nós, tá? Pelo menos protegido de fazer grandes bobagens teológicas aí dentro do que a gente tem falado. A gente divide muito a nossa vida aqui. Gosto muito de pensar de que daqui a muitos anos meus filhos, talvez meus netos vão ouvir isso e vão me conhecer melhor ouvindo isso. E lembrar, meus filhos, poxa, o pai, quando eu era criança, ele era assim, ele pensava isso. Nossa, olha como meu pai já tinha um conhecimento, já era sério e com Deus e tal. Acho que até esse registro quase journal, assim, é interessante para nossa experiência. E para vocês ouvintes, só estão aproveitando junto com a gente, né? Não se esqueçam, como a gente já falou, de orar bastante por nós. Sempre mesmo, sempre que vocês ouvirem o LBC, encerra e faz uma oração curtinha por nós três aqui e pelo projeto como um todo, de apresentar esse projeto adiante para que ele cresça e mais pessoas tenham a oportunidade de conhecer o Senhor e de também nos abençoar com as suas ofertas aí. A gente tem várias maneiras de fazer isso, tá tudo na descrição aí, você pode fazer isso até indiretamente, fazendo suas compras na Amazon através do nosso link de afiliado e assim, você ajuda a gente e nem percebe, mas nós percebemos bastante, tá? E acho que é isso. Semana que vem a gente volta com Filipenses 2. Agradeço aí, Thiago, Carol. Até semana que vem. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela paciência, audiência. A gente se ouve no próximo episódio. Até mais. Até semana que vem, pessoal. Muito bom estar com vocês de novo. Então, caminhamos aí pro segundo capítulo. Filipenses 2 na semana que vem. Um abraço a todos.